Olá, eu sou a professora Vanise Botelho, professora do curso de Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia. É um prazer imenso estar aqui na FACT, falando para vocês nessa disciplina Alfabetização, Letramento e Consciência Fonológica. Eu sou pedagoga de carreira inicial, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Tenho uma atuação na instituição e na clínica particular. Então, vamos entender como é esse processo de alfabetização, de letramento e qual a importância hoje de trabalhar a consciência fonológica nesse processo de alfabetização. Então, antes de falarmos de consciência fonológica, é muito importante nós entendermos o que é alfabetização e letramento. A alfabetização, segundo a professora Magda Soares, é um processo de apropriação da tecnologia da escrita, um conjunto de técnicas e habilidades necessárias para a prática da leitura e escrita. Então, a alfabetização é a escrita propriamente. A escrita em si é um processo quando a criança se apropria da escrita. Habilidades, ela envolve habilidades motoras de uso de instrumentos de escrita, como lápis, borracha, habilidades de escrever e de ler, seguindo convenções da escrita, como a direção correta do papel, a direção correta da escrita, a página do livro, a organização, a manipulação correta dos livros, dos jornais, das revistas. Então, tudo isso é um processo de alfabetização, desde o movimento da escrita, o movimento do lápis no papel, como a criança segura o lápis, e que envolve todo esse processo de apropriação. É um conjunto, a alfabetização de habilidades que estão aí inseridas nesse processo. Então, para falarmos de alfabetização, nós também temos que lembrar que as pesquisas, a professora Magda Soares, que é uma das autoras renomadas nessa área, e que nós estamos hoje estudando sobre a literatura dela, ela fala também sobre o letramento. O letramento é a capacidade do uso dessa escrita para inserir nas práticas sociais e pessoais de cada criança, que envolve a língua escrita. O letramento é essa capacidade de interação, essa capacidade de ler e escrever para atingir diferentes objetivos. A criança, ela começa a fazer parte desse processo de letramento à medida que ela vai se inserindo na sociedade, no seio familiar, nas vivências, nas interações, os livrinhos, os gibis, as revistas, tudo que ela pega, que ela lê, que ela escuta, o desenvolvimento do vocabulário, o outdoor que ela passa e lê, tudo isso é letramento. Então, letramento são as práticas sociais. E a alfabetização é a apropriação do sistema de escrita alfabética, que envolve habilidades motoras, né? Envolve toda a habilidade de escrita, de leitura. Então, são dois processos, alfabetização e letramento. Eles são indissociáveis, eles são simultâneos e eles acontecem ao mesmo tempo. A alfabetização, ela não precede o letramento e nem o letramento precede a alfabetização. A alfabetização e o letramento são processos cognitivos, linguísticos distintos, né? O processo de aprendizagem de um é diferente do outro. A criança, ela vai começando a andar, ela começa a falar, porque a fala é algo natural, e ela começa esse processo cognitivo indo para a escola, ela já traz uma bagagem muito grande de letramento, então são nessas vivências, o quanto ela tem de experiências em livros, em leitura, em conversa, desenvolvimento do vocabulário, e isso vai acontecendo ao mesmo tempo da alfabetização. São processos interdependentes. A alfabetização e o letramento andam juntos. Um não depende do outro, porém, um não vive sem o outro, porque eles acontecem ao mesmo tempo. A professora Magda Soares, ela elenca aqui na sua obra que o texto é o eixo central da alfabetização e letramento. O texto é o centro das atividades de letramento. Como desenvolver habilidades de uso sociais da escrita, a não ser lendo, interpretando e escrevendo texto, como diz a autora?
Como desenvolver essas habilidades de escrita? Por isso que é tão importante o texto. Desde bebezinho, quando começa na educação infantil, na creche, a criança já precisa, ela já faz, na verdade, né? Hoje as crianças têm muito mais acesso aos livros impressos. Então, como desenvolver essas habilidades, a não ser lendo, manuseando os livros, ouvindo histórias, né? Vendo figuras, conversando. Então, o texto é o eixo principal do letramento, da alfabetização. O texto deve ser o eixo central de toda a alfabetização. Então, nós, seguindo a professora Magda Soares, nós alfabetizadores, pedagogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, que trabalhamos com o processo de leitura e escrita, temos que ficar atento a esses dois processos. Acontecem ao mesmo tempo. O letramento é muito importante, essas práticas sociais são muito importantes para a escrita, para a alfabetização. Quanto mais eu oferecer à criança a oportunidade de leitura, melhor será. Melhor compreensão ela terá, será um leitor fluente, muito mais assíduo, pontual, com uma prosódia adequada. Então, tudo está envolvido dentro do texto. Então, ainda fala Magda Soares que, em relação à fala e à escrita, é muito importante para o processo de alfabetização. A criança fala, ela adquire naturalmente, ela vai crescendo e ela vai falando. O vocabulário dela se torna mais rico, depende da cultura, de onde ela vive, com quem ela vive, quanto ela é estimulada. Mas não existe uma regra para desenvolver vocabulário. Isso vai depender do quanto ela é estimulada, nos locais que ela anda, seja nos passeios, nas festas, uma visita à casa da avó. Como que é essa família? Uma família que conversa muito, uma família que pergunta. Então, essa fala, ela é adquirida naturalmente. Agora, a escrita, não. A criança não aprende a escrever sozinha. Portanto, ela não é alfabetizada sozinha. A escrita é aprendida, então a gente ensina a criança a escrever. Mostra a letra, diz o nome da letra, diz que é o alfabeto, fala o som de cada letra, então tem que ensinar a escrever, a criança a decodificar, para ela poder codificar aquilo no papel. Então, enquanto a fala é natural, a escrita é aprendida. Ambas se igualam em sua função interativa. Tanto a escrita quanto a fala são interativas. A criança aprende a escrita buscando um sentido em eventos de interação com material escrito. Ela aprende a escrever buscando nos textos, buscando nos livrinhos, nos gibis, nos cadernos, o quanto ela é estimulada a escrever o próprio nome, a escrever as letras do alfabeto, pequenos textos, pequenas frases. Então, ela aprende a escrever buscando um sentido nas interações com o material escrito. Por isso é tão importante oferecer material escrito para as crianças. A fala é uma capacidade inata. A escrita é uma tecnologia criada há apenas 3 ou 4 mil anos, uma invenção cultural. Segundo a professora Magda Soares, ela precisa ser aprendida. Então, o que tem a ver a fala com a escrita, com a alfabetização? O que tem a ver a fala e a escrita com a alfabetização? Tem tudo a ver, porque estamos falando de alfabetização, de letramento e de consciência fonológica. Não existe consciência fonológica sem a fala, né? Então, quanto é importante, não existe alfabetização sem a escrita. A criança precisa aprender a escrever, se apropriar do princípio alfabético, então não tem como, a gente precisa falar de fala e a gente precisa falar da escrita. Por isso que é tão importante entender esse processo. A professora Magda Soares, ela traz uma imagem de um quebra-cabeça, né? Letramento e alfabetização, e no meio deles dois o texto. Então, seguindo a teoria da Magda Soares, não existe letramento e alfabetização sem o texto. O texto é o princípio de tudo, ele é o eixo central. A alfabetização são os processos específicos de aprendizagem. E são os processos específicos do ensino. O letramento também são processos específicos de aprendizagem
e processos específicos do ensino. E os dois juntos, alfabetização e letramento, tendo o texto como eixo central, transformam-se em alfa-letrar. O que é alfa-letrar? É trabalhar com o texto como eixo central da alfabetização e letramento. Por isso que a professora chama de alfa-letrar. Não se pensa, não se pode pensar em alfabetizar sem texto. O texto está em todos os lugares. A criança vê um outdoor, ela entra no mercado, ela lê uma palavra, ela lê uma frase, ela vai ao cinema, ela lê o nome do filme. Em casa, muitas crianças têm muitos livrinhos. Então, esse processo do texto, essa interação com os textos, isso é letramento e alfabetização quando esses textos são colocados dentro do processo da escrita. Então, isso é alfa-letrar. Então, a entrada da criança numa cultura da escrita. Estamos falando de alfabetização e letramento. O despertar da consciência fonológica. Então, agora a gente já está falando de consciência fonológica. A consciência fonêmica e a apropriação do princípio alfabético. Então, vamos explicar isso aqui. Quando que uma criança entra na cultura da escrita? Quando ela desperta para a consciência fonológica, que eu vou explicar daqui a pouco o que é a consciência fonológica. Quando ela desperta e tem uma consciência fonêmica e quando ela se apropria do princípio alfabético. Quando é que nós podemos dizer que uma criança se apropriou do princípio alfabético? Uma criança, ela só se apropria do princípio alfabético quando ela conhece a letra, o alfabeto inteiro, as letras do alfabeto, o nome da letra, o som de cada letra, então transforma grafemas em fonemas. Quando ela se apropria de tudo isso, de todo o alfabeto, ela reconhece e não somente conhece o nome das letras, mas o seu som, dizemos que ela se apropriou do princípio alfabético. A consciência fonológica, o que é que a ciência hoje, e o Plano Nacional de Alfabetização aqui no Brasil, por que se dá uma importância tão grande para a consciência fonológica? Porque a ciência, ela vem mostrando para nós que trabalhar consciência fonológica, desde o maternalzinho, a educação infantil, as séries iniciais de alfabetização, nós teremos melhores leitores, nós teremos crianças melhores na compreensão textual, na fluência verbal, na prosódia. Então, existem algumas habilidades que são preditoras de alfabetização que vamos falar, tá? A consciência fonêmica é quando eu tenho consciência do fonema. Fonema é o som. Quando a criança tem consciência que dentro da palavra existem vários sons, né? São várias unidades pequenas dentro da palavra. Então, ela tem uma consciência fonêmica. Então, quando a criança entra numa cultura da escrita para a alfabetização, ela despertou para a consciência fonológica, ela tem uma consciência fonêmica e ela já se apropriou do princípio alfabético. Então, vamos entender o que é isso, tá? O que a criança aprende. O que a criança aprende quando se apropria do sistema de escrita alfabética? Ela aprende que uma palavra oral é uma cadeia sonora, independente de seu significado. E as palavras podem ser segmentadas em pequenos pedacinhos, em pequenas unidades, tá? Então, isso aqui é consciência fonêmica, é saber que dentro da palavra cavalo, por exemplo, tem 6 letras e 6 fonemas. Cada letrinha tem o seu som, tá? Também a criança se apropria da escrita alfabética quando ela aprende que cada uma dessas pequenas unidades sonoras da palavra é representada por formas visuais específicas, as letras. Quando você fala a palavra bola, a criança sabe que começa com B. Ela sabe escrever o B porque ela já reconhece a forma visual da letra e ela já sabe fazer o som também.
Então, eu só posso dizer que uma criança aprendeu o princípio, o sistema de escrita alfabética, quando ela reconhece as formas visuais das letras, o som de cada uma delas. Então, ela já se apropriou. E a consciência fonológica está sendo despertada, tá? Mas a consciência fonológica é uma habilidade, ela precede, ela vem antes da alfabetização. Pode ser que algumas crianças não tenham tido a oportunidade de ser estimulada para desenvolver a consciência fonológica. Essas crianças vão chegar à alfabetização com muitos déficits, porque as pesquisas mostram que crianças que foram estimuladas ainda na educação infantil e na pré-escola e ainda na creche, estimuladas para a consciência fonológica, é uma habilidade preditora que lá na frente a criança vai ter um prognóstico muito melhor na alfabetização. Por isso que os pesquisadores na área da alfabetização e do letramento, eles recomendam hoje no Brasil e no mundo a trabalharmos a consciência fonológica desde antes da alfabetização. Existem muitas habilidades preditoras que precedem a alfabetização. A criança ela não é apenas alfabetizada quando ela chega no ensino fundamental. De fato, com 6 anos, a criança formalmente ela começa a ser alfabetizada. Porém, antes dos 6 anos, as habilidades preditoras já estão sendo trabalhadas. Que tipo de habilidades preditoras estão sendo trabalhadas que a gente vai ver aqui? A consciência fonológica é uma delas. É uma habilidade das mais importantes hoje, é a consciência fonológica. E a gente vai ver hoje como que a gente trabalha a consciência fonológica. Então, nós temos a professora Magda Soares, que está nos orientando até agora. Nós temos um documento no Brasil novo, a PNA. Eu recomendo que todos leiam, é um documento pequeno, de extrema importância, a Política Nacional de Alfabetização. Essa Política Nacional de Alfabetização, ela resulta da relevância do tema aos olhos da sociedade brasileira. Esse documento, essa política, ela exige cada vez mais dos governantes e gestores públicos um maior cuidado e um zelo, um empenho em prover uma formação básica de qualidade a todos os cidadãos. Mas também é consequência de uma realidade educacional que revela a urgência de mudanças na concepção de políticas voltadas à alfabetização, à literacia e à numeracia. A alfabetização, a literacia e a numeracia. Então, a matemática está envolvida, a alfabetização está envolvida e a literacia. Literacia é o contato com o material impresso, o contato com os livros, são as leituras que a criança faz desde pequena, como essa criança lê. Ah, mas essa criança ainda não está alfabetizada, mas desde bebezinha ela já pode manusear os livros, ela já pode desenvolver o vocabulário. Então, a Política Nacional de Alfabetização, todo profissional precisa conhecer, porque é um documento que hoje rege a alfabetização no Brasil. É um documento que os profissionais todos da área da educação, da saúde, que trabalham com alfabetização, os olhos todos estão voltados para este documento. São orientações, pesquisas, vários pesquisadores renomados internacionais e nacionais fazem parte desse processo aqui, dessa pesquisa e dessas orientações sobre a alfabetização, que é o caso da PNA. Como ensinar, está escrito na PNA, como ensinar as crianças a ler e escrever de modo eficaz? A PNA surgiu também devido às demandas no Brasil, devido ao quadro que hoje nós nos encontramos com a alfabetização e o letramento, diante das pesquisas, do lugar que estamos situados hoje, a PNA veio como uma orientação para o Brasil melhorar na alfabetização. Então, o que é que podemos fazer? Qual a orientação que o documento nos dá? Como ensinar as crianças a ler e escrever de modo eficaz? É possível isso? O documento diz que habilidades metalinguísticas são aquelas habilidades que decorrem de práticas, que desenvolvem a linguagem oral e favorecem a tomada de consciência da fala. O que são habilidades metalinguísticas? São habilidades do conhecimento da língua que nós falamos.
são habilidades que devem ser desenvolvidas nas crianças mesmo antes de frequentar a escola. São atividades que, como rimas, como aliteração, como brincadeiras, jogos, é o jeito que a criança fala, como ela utiliza essa linguagem oral. Então, tomada de consciência da fala são habilidades que são adquiridas e que vão favorecer a alfabetização de modo eficaz. Uma das habilidades metalinguísticas mais importantes é a consciência fonológica, segundo as pesquisas. Então, são várias habilidades metalinguísticas que são e devem ser desenvolvidas nas crianças desde tão pequenas. Uma das habilidades metalinguísticas, que é o conhecimento da língua, da nossa língua que falamos, é a consciência fonológica. Então, o que é consciência fonológica? Para que ela serve? O que é consciência fonológica? É uma habilidade importantíssima que prediz a alfabetização. Existem pesquisas que nos dizem isso, tá? A consciência fonológica é uma habilidade metalinguística de conhecimento da língua abrangente. Ela inclui, o que é que ela inclui? O que é que tem na consciência fonológica? O que é que eu devo trabalhar? Ela inclui a identificação e a manipulação intencional de unidades da linguagem oral. São as sílabas, são as letras, são os fonemas, tais como palavras dentro das frases, as sílabas, as aliterações, as rimas. À medida que a criança adquire o conhecimento do alfabeto, alfabético, que é esse que eu expliquei para vocês no começo, o conhecimento alfabético não é apenas conhecer as letras do alfabeto, conhecer as letras e os seus sons. Isto é, identifica o nome da letra, seus valores fonológicos e as formas como elas são escritas. Emerge a consciência fonêmica, que é essa que eu falei para vocês. A consciência fonológica é a capacidade de manipular a língua falada, e dentro da consciência fonológica tem a consciência fonêmica, que quando a criança tem a consciência que dentro da palavra fonêmica existem várias letras e vários sons. Então, a consciência fonêmica, ela emerge desses valores da consciência fonológica. Então, a PNA, que é o plano, a Política Nacional de Alfabetização, ela traz alguns pilares importantes que devemos trabalhar com as crianças para responder a esta pergunta: como ensinar as crianças a ler e escrever de modo eficaz? Como? Desenvolvendo as habilidades metalinguísticas, dentre elas, consciência fonológica. Mas não é apenas a consciência fonológica que nós devemos desenvolver. A consciência fonêmica, fonológica, desenvolvendo a consciência fonológica, a criança vai ter consciência fonêmica, a instrução fônica sistemática, o vocabulário, a fluência em leitura oral, a compreensão de textos e a produção de escrita. Então, todas essas habilidades são desenvolvidas, devem ser desenvolvidas na criança para que ela aprenda a ler de modo eficaz. Então, vamos lá? A consciência fonêmica, vamos entender cada uma delas. A consciência fonêmica é o conhecimento consciente das unidades bem pequenas, das menores unidades de som, as menores unidades fonológicas da fala, que são os fonemas, e a capacidade de manipular intencionalmente, manipular os sons da fala, mudar de lugar o som, tirar um sonzinho, tirar um outro som, tirar um fonema, tirar outro fonema, adicionar, subtrair, e que palavra vai ficar? Então, é essa manipulação de fonemas, a consciência fonêmica. É ter essa capacidade de entender intencionalmente. O que é a instrução fônica? Que é uma outra habilidade. Instrução fônica sistemática para a criança ler de modo eficaz também. A instrução fônica sistemática, ela leva a criança a aprender as relações entre as letras, que são os grafemas, e os menores sons da fala, que são os fonemas. Instrução fônica
sistemática, porque ela é organizada sistematicamente. É a criança fazer a conversão do grafema para o fonema. Então, ela já se apropriou do princípio alfabético e precisa ser sistematizado. Isso aí, de uma forma bem planejada para ela realmente aprender. Isso é pesquisa. São as pesquisas que falam isso para nós. Outra habilidade muito importante que não pode deixar é a fluência e leitura oral. O que é isso? Fluência. Fluência é a habilidade de ler um texto com velocidade, precisão e prosódia. Então, nós vamos ter que ensinar tudo isso para as crianças, sim. Consciência fonêmica, consciência fonológica, a instrução fônica sistemática, ensinar a letra e o som, a fluência e leitura oral. Existem técnicas e formas, estratégias de desenvolver fluência para a criança ter mais velocidade, mais precisão e mais prosódia. E outra habilidade muito, muito, muito importante é o vocabulário. O vocabulário, eu havia falado para vocês ainda há pouco, não existe uma fórmula mágica para desenvolver vocabulário. Existem oportunidades para a criança desenvolver vocabulário. Os passeios, o passeio ao cinema, a conversa na escola, os grupos, as interações, a família estimulando, perguntando, ensinando palavras novas. Então, o vocabulário é um forte preditor de leitura, um forte preditor de alfabetização. Crianças que são pouco estimuladas, que não têm acesso a livros impressos, a leituras, jornais, revistas, panfletos, enfim, qualquer tipo de texto, qualquer tipo de gênero textual. Essa criança que não tem acesso, ela tem um pobre vocabulário, né? Então, um vocabulário pobre constitui um obstáculo para a compreensão de textos. Quanto maior o vocabulário da criança, melhor será para a compreensão de textos. Um outro preditor muito forte de leitura na alfabetização é a compreensão de textos, que é o propósito mesmo da leitura. Trata-se de um processo intencional e ativo, desenvolvido mediante o emprego de estratégias de compreensão. Existem estratégias, tipos de leitura, para desenvolver a fluência, para desenvolver o vocabulário, junto com a consciência fonológica, que desenvolve a consciência fonêmica. Então, o propósito de tudo isso é a compreensão de textos, é a leitura. E depois disso, tem a produção de escrita. A produção de escrita, ela diz respeito tanto à habilidade de escrever palavras, quanto a de produzir textos. Percebam que a gente vem trabalhando com o processo de consciência fonológica, o processo de consciência fonêmica, o desenvolvimento do vocabulário, a compreensão de textos para produzir a escrita. Então, é essa habilidade de escrever palavras e a de produzir textos. Produzir frases, produzir pequenos textos, produzir parágrafos, produzir textos maiores, né? Então, a produção de escrita é uma habilidade também que precisa ser trabalhada na alfabetização, antes da alfabetização, nesse processo de alfabetização, tá? Então, vamos lá. Todas essas habilidades são muito importantes. Essas habilidades das quais falamos agora são habilidades orientadas pela PNA, a Política Nacional de Alfabetização. Então, as habilidades preditoras que nós devemos trabalhar e são habilidades que podemos trabalhar com jogos, com brincadeiras, são habilidades que podem ser trabalhadas na educação infantil. Quando a criança chega ao ensino fundamental com 6 anos de idade, ela já traz muitas dessas habilidades. Por exemplo, o conhecimento alfabético. Eu já disse para vocês que é o nome da letra, as formas e os sons de cada letra do alfabeto. Eu só digo que uma criança conhece o alfabeto quando ela se apropria de tudo isso. Forte preditor de leitura e um dos primeiros e mais importantes. A criança que não conhece o alfabeto, ela não sabe ler.
Consciência fonológica, habilidade abrangente que inclui as rimas, manipular as aliterações, as palavras, manipular as sílabas, separar as palavras em sílabas, separar as palavras nas frases. Tudo isso está dentro do processo de consciência fonológica. São habilidades que devem ser trabalhadas. A nomeação automática rápida, o que é isso? É a habilidade de nomear rapidamente uma sequência aleatória de letras ou dígitos. Aqui a gente trabalha com a nomeação automática rápida. Você pode colocar à vista da criança uma sequência de letras ou dígitos e ela vai nomear rapidamente essa sequência. Então, é uma nomeação rápida, é automática. Ela olhou e ela nomeia. Isso é importante? Muito. São habilidades que predizem a alfabetização. Também, da mesma forma, ela pode fazer a nomeação automática rápida de objetos ou cores. Mostra as cores, rapidamente ela diz o nome das cores. Mostra, por exemplo, figuras, rapidamente ela diz o nome das figuras. É automática, é rápida, é uma nomeação rápida. Isso vai facilitar em quê? Em todo o processo de leitura, na busca nos textos. Isso vai facilitar em todo o processo, são habilidades que vão melhorar esse processo de alfabetização e o processo de fluência de leitura. Escrita ou escrita do nome, a habilidade de escrever letras isoladas, escrever o próprio nome, fazer ditado de letras, tá? E a memória fonológica, a habilidade de se lembrar de uma informação que a professora deu, por exemplo, oralmente, e daqui a pouco ela pergunta de novo o que ela falou. Então, a memória fono, de som, memória fonológica, ela escutou e aí ela vai lembrar dessas habilidades, dessa habilidade. Mas você pode me perguntar, professora, como que trabalha tudo isso? Existem estratégias e formas diversas de trabalhar cada uma dessas habilidades. O conhecimento do alfabeto, por exemplo, como que se ensina uma criança o alfabeto? Existem várias formas de ensinar o alfabeto. Você pode começar pelo lúdico, mostrando letrinhas de madeira, de borracha, de emborrachado, caixa de areia, letras em lixa, mostrando letras de massinha. Então, isso são estratégias que você vai criando como professor e como psicopedagogo, como neuropsicopedagogo. Consciência fonológica a gente vai ver agora como que trabalha. Nomeação automática rápida, você mostra uma sequência de cores, de objetos e pede para ela nomear. Você pede para escrever o nome, letras, faz ditados, escritas, cópias. São estratégias que você vai desenvolvendo aos poucos, né? E memória que é a habilidade de se lembrar de uma informação que foi dada recentemente, por curto tempo. É recomendável que sejam promovidas na educação infantil, a fim de contribuir com o processo de alfabetização posterior, que é o do ensino fundamental, né? A criança entra com 6 anos no ensino fundamental. Então, antes dos 6, eu vou trabalhar essas habilidades? Sim. Você vai trabalhar consciência fonológica, nomeação, conhecimento de algumas letras do alfabeto, nomeação automática rápida de objetos, né? Memória. A criança vai aprender a escrever o próprio nome. Isso são habilidades que predizem a alfabetização. A Política Nacional de Alfabetização deixa muito claro que não se trata aqui de alfabetizar na educação infantil, mas de proporcionar condições mínimas para que a alfabetização possa ocorrer com êxito no primeiro ano do ensino fundamental. Então, o próprio documento ele já deixa muito claro isso. E aí, como trabalhar essas habilidades? Como que a gente pode trabalhar tudo isso que falamos agora? A importância dessas habilidades. O vocabulário da criança não existe uma fórmula que eu falei para vocês, mas nós podemos desenvolver estratégias para desenvolver vocabulário, ler livros para a criança. Quando você lê livro e ler junto com a criança, uma criança que tem pequenininha que tem 1 ano, 2, 3, 4, 5 aninhos na educação infantil, faça perguntas sobre o livro, incentive o diálogo, use palavras novas, faça uma leitura dialogada, veja como que a criança está entendendo essa leitura que você está fazendo, que ela possa também fazer inferências, né, dar a opinião dela sobre aqueles autores. Então, isso se chama leitura dialogada. O MEC tem um site que chama Conta Pra Mim.
Nesse site tem várias leituras, orienta a família, lá tem leitura dialogada, tem material, livrinhos, tem coleções completas. Lá na educação infantil, quando você estiver na clínica atendendo criança pequena, você pode fazer roda, conversar, conversa informal sobre o final de semana, fazer calendário, que dia é hoje. Na sala de aula, o professor pode perguntar: hoje somos quantos? Estimular a criança, conversar, para ver se ela desenvolve esse vocabulário. Nomeação de objetos. Na clínica, você pode fazer isso como psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Quais as cores, as formas. Na sala de aula, pode perguntar os nomes dos colegas. Se for na escola, pode passear pelos corredores da escola para desenvolver vocabulário. E se for na clínica, passear pela clínica, nos corredores, falar o nome das pessoas, desenvolver vocabulário nessa criança. Então, como eu já disse, vocabulário, você tem que agarrar as oportunidades para que o vocabulário seja desenvolvido. No ensino fundamental, a gente recomenda a partir dos 6 anos, tanto na clínica como na escola, usar palavras novas com a criança. Falar com clareza, incentiva o diálogo, pergunta, faz inferências. Olha para a criança, demonstra interesse nela. Repete as palavras, enfatiza as palavras curtas. E depois você vai saindo do curto para as palavras mais complexas. Usar a mesma palavra aprendida em diferentes frases e textos para ela ir adquirindo fluência. Fazer perguntas para a criança: onde, quem, como, para a criança aprender a fazer inferências, né? Oferecer instruções simples e complexas também ao mesmo tempo. Também uma forma de trabalhar essas habilidades, por exemplo, de vocabulário, com figuras, com jogos. Essa aqui é uma atividade de linguagem oral, de categorização. Por exemplo, aqui tem vários materiais. Todos estão dentro de uma categoria de material escolar, menos um. Por exemplo, a criança vai dizer, nomear o nome de todos os objetos e vai dizer que tem um objeto que não faz parte do grupo. O que é que você está trabalhando aqui? Você está trabalhando vocabulário. Sempre pedir para a criança falar, tá? Por quê? Porque o vocabulário, os pesquisadores já mostraram para nós que é um forte preditor de leitura, junto com os demais e com a consciência fonológica. Então, o que é consciência fonológica? Vocês já sabem. Consciência fonológica é essa capacidade de manipular a língua que falamos. Manipular os sons, manipular as sílabas, brincar com as palavras. Eu trouxe um tipo de atividade para vocês que eu faço com os alunos e faço com os pacientes na clínica, uma brincadeira que pode ser desenvolvida a partir dos 3 aninhos de idade ou até antes mesmo, tá? Por exemplo, como desenvolver consciência de sílaba? Fazendo síntese silábica. A síntese silábica é uma brincadeira que eu divido as palavras em pedacinhos, devagar, e a criança faz o fechamento da palavra me dizendo que palavra eu falei. Eu posso usar palmas, posso usar palitos, posso usar lápis, posso usar pedaços de material, tampinhas sobre a mesa. Então, por exemplo, eu digo para a criança: observa o que eu vou falar, a palavra está dividida em pedacinhos e depois você fala rapidamente que palavra eu falei. Panela. Que palavra eu falei? Aí ela vai dizer panela. Eu falo devagar e ela fala rápido, porque ela está fazendo uma síntese. Você fala, Vanísia, mas isso é muito fácil. Sim, para nós e para algumas crianças. Para outras, se tiver suspeita de transtorno, por exemplo, como dislexia, vai achar muito difícil fazer uma síntese silábica, principalmente se for da próxima palavra, que é computador, uma palavra polissílaba. Então, as palavras polissilábicas, elas estão dentro de um repertório muito difícil para crianças que têm dificuldades na memória, que são crianças de risco para transtorno de aprendizagem, como a dislexia. Então, consciência fonológica, você trabalha isso na educação infantil? Sim, até antes, a partir do maternal. Brincando com a criança, você vai trabalhar. Isso aqui não é escrevendo no papel, porque a criança não escreve ainda.
É brincando com o som, brincando com a fala. Lembra que eu falei que consciência fonológica é a capacidade de manipular as sílabas dentro das palavras, de manipular os sons, de manipular as palavras dentro das frases? Então, é isso que é consciência fonológica. Também posso trabalhar com a criança isolando sílabas. Por exemplo, aqui eu fiz um lado de sílaba e aqui de trissílaba. Eu digo para a criança que eu tenho escrito a palavra café, mas se eu isolar o K, ela vai ter que me dizer que palavra que ficou. Então, café, isola o K, ficou fé. Água, ovo, milho, uva, isola sílaba e me diz que sílaba que ficou. Trissílaba. Polenta, tomate, mostarda, alface e bolacha são apenas exemplos. Se eu pegar a palavra bolacha e isolar o chá, ficou bola. Então, isolar sílaba também é uma habilidade dentro da consciência fonológica. Ainda na consciência de sílabas, eu ensino a criança a excluir pedacinhos, são excluir sílabas para ver que palavra nova formou. Esse processo todo, ele vira um processo dentro do cérebro da criança. Existem partes no cérebro que são responsáveis pelo processo de leitura, tá? Então, eu dou aqui para a criança a palavra limão. Eu digo para ela, olha, eu vou te falar a palavra limão. E se eu tirar o li e jogar fora, que palavra ficou? Ela vai me dizer mão. E a palavra papai? Se eu tirar o pá e jogar fora, vai virar pai. E a palavra mamão? Se eu tirar o má e jogar fora, vai virar mão. E a palavra soldado? Se eu tirar o sol, e que palavra que vai ficar? Dado. Você pode trabalhar com a criança com material concreto, lápis, palito, tampinha de garrafa em cima da mesa. Você nunca vai colocar a palavra escrita. Lembre-se, consciência fonológica é o som. Você está trabalhando o som, o ouvido da criança. Depois ela vai entrar no processo de escrita, na alfabetização, tá? Então, aqui você vai excluindo sílabas. Nós já sintetizamos, tá? Nós já isolamos e agora nós tiramos sílabas. Você pode fazer assim com a criança, excluir sílabas. Você pode dizer, olha, soldado, tenho 3 sílabas. Mas se eu tirar o sol, eu fiquei com o quê? Ela vai dizer dado. Então, eu excluí pedacinhos, excluí sílaba. Isso se chama consciência de sílabas. Isso está previsto na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. Isso está previsto na Política Nacional de Alfabetização. Está previsto em todos os documentos e diretrizes. A consciência fonológica é estudada por pesquisadores renomados. E aí você percebe que trabalhar a consciência fonológica não é difícil. Trabalhar a consciência fonológica é muito simples e é de suma importância. Eu sintetizei no primeiro quadro, eu disse as palavras devagar e ela fez o fechamento. Aqui eu vou segmentar a sílaba. Eu vou falar a palavra rápido e ela vai falar devagarinho. Eu falo bola, ela vai dizer devagar, até batendo palma se quiser. Bola. Lápis. Lápis. Isso é segmentar. Dividir a palavra em sílabas. Lá no começo, ela sintetizou para mim. Aqui, ela segmentou. É difícil? Muito. Para alguns, é muito difícil. Aqui, a gente vai trabalhar com uma transposição de sílaba. Vejam que a gente ainda está na sílaba. Nós não chegamos aos sons, tá? Então, a sílaba vai mudar de lugar. Quem já brincou de tirar sílabas do lugar e virar outra palavra? Aqui você pode trabalhar com concreto também para ficar fácil com a criança. A palavra lobo. Vamos transpor, mudar de lugar? Lobo, se eu tirar do lugar, vai virar bolo. A palavra verde vai ficar dever. A palavra tacar vai ficar carta. Tirando do lugar.
A palavra tapa vai virar pata, trocando as sílabas. A palavra caco vai virar coca. Beba vai virar babe. Toma vai virar mato. E mato vai virar toma. Às vezes pode acontecer de uma palavra que não existe, sim, também, que é uma coisa estudada dentro do processo de consciência fonológica, do processo de leitura e escrita, palavras que existem, palavras que não existem. Principalmente quando a gente quer perceber se a criança já entendeu todos os fonemas da língua. Nós fizemos toda a parte de sílaba, consciência de sílabas. Agora nós vamos fazer a síntese fonêmica dos sons. Fono, sons. Então vamos lá? Essa é uma parte mais difícil. O psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, o professor de alfabetização tem que conhecer todos os sons de todas as letras, senão ele não vai conseguir trabalhar consciência fonológica e também não vai conseguir alfabetizar dentro de toda essa perspectiva nova e atual que a BNCC propõe e que a Política Nacional de Alfabetização propõe. Lá, ainda há pouco, nós fizemos a síntese de sílabas. Nós falamos os pedacinhos e juntou e formou uma palavra. Aqui nós vamos falar o som e vai juntar e formar uma palavra. Aí eu tenho que saber todos os sons. Se eu falar para a criança, olha, eu vou falar em sons e você vai me dizer que palavra formou. Ó, virou só. Mãe, mãe. G, A, T, O, virou gato. E A, N, E, T, A, virou caneta. Vejam a importância de você saber. Se você não sabe os sons, você tem que aprender. Então, senão você não vai conseguir fazer intervenção na clínica psicopedagógica e neuropsicopedagógica. Precisa aprender todos os sons das letras do alfabeto. Ok? Começamos com a síntese fonêmica. Vamos trabalhar ainda dentro dos fonemas. Vamos combinar os fonemas? Aí eu tenho que trabalhar fonema no início, fonema no meio, fonema no final. Senão, não é consciência fonológica. Eu não posso trabalhar com a criança só o som inicial. Ela tem que ter consciência fonêmica, que dentro das palavras, cada letrinha tem um som. A palavra janela. A palavra janela. Aí eu pergunto para a criança, qual é o sonzinho que está faltando aqui? J, letra J e o som J, virou janela. E jornal? J, virou jornal. Então, aqui vai ser outro fonema. Aqui a palavra é vida. Mas se ela me falar que é a letra V, eu vou dizer que não quero a letra. Eu vou dizer que quero o fonema. Então, vida e vaca. Observe a importância de vocês estudarem todos os sons para verdadeiramente a gente trabalhar a consciência fonológica, tá? E aqui, quando o fonema ele não está no começo, mas ele está no fim? Lima, o último fonema é A. Bolsa, o último fonema é A. Casa, o último fonema é A. Lobo, o último fonema é O. Bolo, o último fonema é O. Então, observe que aqui eu estou brincando com a criança. Ah, Vanísia, mas isso aqui é escrito. Não, você vai falar com a criança, vai perguntar para a criança, vão brincar, fazer roda. Se for na clínica, existem muitos jogos para isso aqui, para trabalhar consciência fonológica. Vamos trabalhar com rimas agora? As rimas são difíceis e as rimas são muito importantes para a alfabetização. As rimas, as crianças que têm transtornos de aprendizagem de leitura e escrita têm muitas dificuldades. As rimas são fortes preditores de leitura. Criança que não tem dificuldade com rima, ela compreende e tem uma maior fluência nos textos. Isso é comprovado cientificamente. Então, aqui eu digo para a criança, em cada linha há 3 figuras. 2 figuras terminam com o mesmo som.
ou seja, elas terminam do mesmo jeito. Você vai me dizer quais as duas figuras que têm o mesmo som no final. Então, panela, janela e maçã. Você articula bem a fala, articula bem os fonemas, fala claramente, devagar para a criança, para ela escutar e descobrir quais as duas figuras que terminam com as rimas, que terminam com o mesmo som igual. Olha, panela termina em ela. E janela termina em ela. Então, essas duas elas rimam. Maçã não termina, ela é intrusa. Então, ela não rima. Da mesma forma, coração, casa e balão. Ela vai dizer para vocês quais são as duas que terminam iguais. Rato, gato e bule. Então, rato e gato. Olha a importância de trabalhar as rimas. Ah, você pode cantar, é tão bom cantar na alfabetização, cantar as rimas. Consciência fonológica é uma das habilidades mais importantes dentro dela, são as rimas, tá? É o processo mais demorado que as crianças têm mais dificuldades. Você pode contar histórias, cantar, as músicas são muito propícias para aprender rimas. Era uma vez uma velha coroca, foi para o jardim conversar com, vamos dizer, minhoca. Minhoca, coroca. Então, a criança tem que encontrar uma palavra que rima. Era uma vez um urso chorão, coitado, ele nunca sabia a lição. Então, chorão, lição. Coroca, minhoca. Era uma vez um elefante delicado, levou uma bronca, ficou chateado, delicado, terminado, chateado. Então, rima, você vai trabalhar o som para a criança entender. Então, nós já aprendemos toda essa parte de sílabas, de rimas, e então vamos trabalhar a literação com a criança? Você pode mostrar figuras, você pode falar, você só não pode escrever, porque ela até vai olhar e vai ver a letra, né? A consciência fonológica são os sons da língua. Então, eu digo uma série de palavras para ela me dizer quem começa. Agora, não é que termina, é que começa com um som igual. Bola, casa, bule. Ela vai ouvir duas palavras que começam com B, bola e bule. Cavalo, cabide, macaco. Bala, beijo e colo. Então, aqui, nesse caso, ela vai procurar as palavras que começam com o mesmo som. Mas você não precisa trabalhar só assim, você pode fazer atividades diferentes, né? Consciência fonológica, trabalhando a literação, por exemplo, esse é um tipo de atividade colorida, uma atividade legal, ter uma figura alva aqui de vermelho, pedir a criança para nomear a figura modelo. Pergunte com que sílaba começa. Cavalo começa com K. Peça a criança para apontar na linha a figura que começa com a mesma sílaba. Cavalo, pato, bola, camelo. Então, camelo começa com K, que é igual a cavalo. Macaco, mapa, picolé e pirulito. Então, macaco, mapa. E assim sucessivamente. Então, estamos aqui trabalhando a aliteração. Então, continuando, aprendemos a manipular letras, a manipular sons, a manipular sílabas. Eu também trabalho com tirando e colocando pedacinhos de sílabas para formar palavras. Se eu disser para a criança, olha, eu vou te dizer um pedacinho, uma sílaba, e vou colocar outro. Se eu falar per e colocar o na, que palavra formou? Perna. Eu coloco na no fim de per. Mas tem a palavra bater. E agora, o que fazer com a palavra bater? A palavra bater, se eu tirar o ba e jogar fora, que palavra que ficou? Ter. É capacidade de manipular as sílabas. Acabei repetindo que a gente ainda viu há pouco essa capacidade de manipular as sílabas. A palavra neca. Se eu colocar o bó no começo de neca, ela tem que perceber que vai virar boneca, tá? E aí, aqui é um pouco mais difícil porque é manipular sons.
Manipular os sons. A palavra piscar, se eu retirar o do fim de piscar, vai virar pisca. A palavra falta, se eu retirar o som, vai ficar alta, ela tem que perceber. A palavra calor, se eu tirar o vai virar calo. Então, tira a sílaba, mexe na sílaba, tira som, mexe no som. Tudo isso é consciência fonológica de extrema importância para o processo de alfabetização. Aqui também nós já trabalhamos com transposição de sílaba, é aquela brincadeira de pegar a sílaba e trocar de lugar. Por exemplo, boca, trocou de lugar, virou cabo. Lobo virou bolo e toma virou mato, ok? Então, nós terminamos esse processo de consciência fonológica, né? Explicamos o que é consciência fonológica, como trabalhar a consciência fonológica. Eu mostrei para vocês muitas atividades que vocês podem fazer jogos, usar material concreto, brincar dentro do consultório com a criança, tá? Brincar nos atendimentos. A gente fala brincar, é um brincar intencional, porque a consciência fonológica, ela tem uma intencionalidade. Tudo que você trabalha dentro de consciência fonológica a criança vai melhorar no processo de leitura, principalmente. Então, de todas aquelas habilidades que vimos, nós falamos de várias delas, né? E agora nós vamos falar da fluência e leitura oral. Por que fala em fluência de leitura oral depois de consciência fonológica? Porque é importante saber que crianças que são estimuladas na consciência fonológica, elas possuem uma melhor fluência na leitura oral. O vocabulário é maior, mais desenvolvido, sabe articular melhor as palavras, os sons que estão dentro das palavras, né? A fluência é desenvolvida em sala de aula, é desenvolvida na clínica, dentro do consultório com o psicopedagogo, com o neuropsicopedagogo também. É pelo incentivo à prática da leitura de textos em voz alta. Individual, coletivos, acrescida da modelagem da leitura fluente. É importantíssimo que a criança leia e faça a leitura oral. Mesmo que você peça para uma criança da educação infantil, às vezes ela não sabe ler ainda, é natural, mas ela lê um livro que ela escutou a professora, por exemplo, na escola, lendo. Ela lê do jeito dela. Ela está desenvolvendo vocabulário, ela está desenvolvendo a prosódia, a articulação das palavras, né, a postura do corpo para a leitura. E a criança que já sabe ler com 6 anos em diante, ela precisa fazer leitura oral para desenvolver uma melhor fluência, porque já foi trabalhado antes a consciência fonológica. Antes dos 6 anos de idade, a consciência fonológica ela já vem sendo trabalhada. Então, a gente espera que essas crianças estejam bem mais estimuladas ao ingressarem no ensino fundamental. Como trabalhar todas essas habilidades? Aqui é uma estratégia que eu trouxe para vocês. Eu falei da leitura dialogada, que tem várias leituras dialogadas no site do MEC. Leitura compartilhada, quando você lê junto com a criança. A leitura em coro, a criança, o mediador, seja o psicopedagogo ou o professor, ele vai lendo na frente e a criança atrás, é em coro. Uma leitura em duplo, você vai lendo junto com a criança, e a leitura oral. São habilidades para desenvolver fluência, desenvolver a compreensão textual. A compreensão de textos, que é onde vamos chegar, é o propósito de tudo isso que estamos falando, é o propósito da leitura. Trata-se de um processo intencional e ativo, desenvolvido mediante o emprego de estratégias de compreensão. Estratégia de leitura, que a gente está falando, estratégia de consciência fonológica, como trabalhar. Todo esse processo que estamos falando, ele vem para cá, para a compreensão de textos. Aqui nós temos as referências das quais pesquisamos, a Política Nacional de Alfabetização, a professora Magda Soares, professor Capovilla, a professora Seabra. Nós temos 4 artigos e livros aqui que pesquisamos, e temos o Arthur Gomes de Moraes, Consciência Fonológica na Educação Infantil. Então, são pesquisadores renomados nessa área.
Eu espero ter contribuído nessa aula sobre alfabetização e letramento e a importância da consciência fonológica dentro desse processo. Tentei trazer para vocês um recorte de como trabalhar consciência fonológica e da sua importância. Aqui, como psicopedagogo, neuropsicopedagogos que estão se formando ou graduados em pedagogia, eu reitero assim, a importância de estudarmos muito sobre esses processos, né, de consciência fonológica, de compreensão leitora, de fluência, e estudarmos os documentos e as diretrizes que hoje nós, com esta aula, nós estamos totalmente embasados dentro da BNCC e da PNA, além de todos os referenciais, os outros referenciais teóricos que temos aqui. Agradeço a vocês, a faculdade, por esta oportunidade de estar com vocês nessa aula. Estou à disposição para qualquer dúvida. Aqui tem meu celular, tem meu Instagram e tem meu e-mail. Estou à disposição para qualquer dúvida e sugestão de atividades, ok? Um abraço a todos os alunos, à coordenação e a toda a faculdade pelo empenho e o zelo em trazer para os seus alunos um ensino de qualidade. A FACT é uma faculdade que ela traz para os alunos um ensino de extrema qualidade. É muito importante esse conteúdo para todos os profissionais que trabalham com a educação, ok? Então, um abraço a todos e muito obrigada.